Olá pessoal, sou Lucas Maciel, advogado e professor, e aqui é o canal em que nós discutimos temas do universo do direito. O tema de hoje é bem interessante e atual, fala sobre um casal que foi impedido de deixar o país porque teve o passaporte apreendido pela Polícia Federal em decorrência de um débito trabalhista. Antes, porém, da gente aprofundar o tema, gostaria de convidá-lo a se inscrever no nosso canal, ative o sininho também se puder, deixe seu like nos nossos vídeos e se inscreva nas nossas redes sociais. Roda a vinheta, João. Bom, pessoal, o nosso vídeo de hoje é bastante interessante e eu começo fazendo uma pergunta. Você sabia que é possível pedir a apreensão do passaporte daquele que te deve algum valor? É isso que nós vamos comentar no nosso vídeo de hoje. Então, se você tem algum débito, seja trabalhista, civil, previdenciário, não importa qual seja, é isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Exatamente porque se você tem algum débito que você tem a receber, alguém que está devendo para você, você pode sim pedir esse tipo de medida, como nós vamos comentar hoje, a apreensão do passaporte do devedor. Antes da gente aprofundar no caso que nós vamos falar, é só fazer uma rápida introdução para você entender de onde surgiu essa possibilidade. Quando o Código de Processo Civil foi aprovado em 2015, ele criou, num dos seus artigos, a figura dos meios coercitivos de cobrança. Então lá criou-se a possibilidade que o juiz, a partir de uma solicitação do credor, ele pode criar algumas medidas que não necessariamente são medidas típicas, medidas naturais de cobrança de débito. Como assim, Lucas? Não entendi. Fácil. Quando você pede uma medida típica dentro de uma cobrança, é exatamente o que a gente faz no dia a dia, né? Pedir a busca de bens, né, no cartório, carro, dinheiro em conta, são medidas típicas, ou seja, que vão tentar achar bens do devedor e a partir desse bem localizado, o credor vai receber esse valor. Então eu tenho lá uma dívida de R$1.000, eu faço uma solicitação ao juiz para que bloqueie dinheiro na conta do devedor, o juiz acha esses R$1.000, transfere esse dinheiro para o credor e encerra a obrigação. Ocorre que o que nós estamos observando é uma ineficiência desses meios típicos de cobrança, haja vista que todo mundo já sabe os meios de tentar, entre aspas, esconder patrimônio. Então hoje os devedores sabem muito bem meios que eu consigo esconder patrimônio. Então, ao invés de eu deixar dinheiro na minha conta, eu coloco o dinheiro na conta de um irmão, de um primo, de um tio, de um amigo, e aí na hora que for feita a busca de bens em nome daquele determinado devedor, nada vai ser localizado. Então isso são meios que muitas das vezes não geram eficiência no judiciário. E aí nós temos N execuções correndo no judiciário sem nenhuma eficiência, nenhuma resposta positiva. Então, pensando em tudo isso, o Código de Processo Civil criou essa figura dos meios coercitivos de cobrança, criando a possibilidade de eu escapar só dessas medidas típicas e buscar outros mecanismos. E aí vem exatamente o nosso vídeo de hoje. Se você tem um crédito a receber, já tentou todas as possibilidades, não teve sucesso, você pode se socorrer dos meios atípicos de cobrança, fazendo com que você possa buscar outros meios. E um deles é exatamente o que nós vamos falar no vídeo de hoje. Contextualizando o caso, essa pessoa que pediu esse meio coercitivo de cobrança, que é a apreensão da figura do passaporte dos devedores, era uma cirurgiã dentista que trabalhava numa clínica e isso aconteceu lá nos anos 1998 a 2005, ela trabalhou nesse período. Em 2005 ela ingressou com uma reclamação trabalhista, ganhou a reclamação trabalhista e desde então está tentando receber o crédito. Só para vocês terem uma ideia, hoje o débito chega à casa dos R$600 mil. Então quase R$600 mil hoje é a dívida que esses devedores têm junto a essa cirurgiã dentista. E já se tentou várias formas de recebimento do crédito sem sucesso. E o que o advogado da credora então fez? Pediu a apreensão do passaporte, uma vez que ele tomou conhecimento de que o casal iria fazer uma viagem ao exterior e aí ele solicitou que fosse feito o bloqueio do passaporte desse casal. E quando o casal chegou lá no aeroporto de Guarulhos para embarcar para fora do país, a Polícia Federal apreendeu o passaporte do casal e eles não puderam viajar.
Então isso é totalmente possível e isso é conhecido como meio coercitivo de cobrança. É claro que isso não vai colocar dinheiro no bolso do credor, porque não vai tirar dinheiro, mas são meios que criam tanta dificuldade para o devedor que ele acaba acertando a dívida e pagando. Então, por exemplo, eu posso pedir apreensão da CNH, eu posso vedar que o devedor tenha carteira de habilitação, eu posso pedir bloqueio de passaporte, eu posso pedir bloqueio de cartão de crédito, que ele não possa ter uso de cartão de crédito. N medidas que são possíveis que sejam adotadas para que indiretamente o devedor pague aquilo que ele deve ao credor. Por isso é chamado de meio coercitivo de cobrança. Então, todas essas medidas que são adotadas são interessantes, porque a partir daí faz com que o devedor honre aquilo que ele deve. E eu queria só ler para vocês aqui duas passagens rápidas daquilo que ficou definido, porque o casal entrou com um habeas corpus, falando que eles estavam sendo tolhidos do direito de ir e vir a partir do momento que foi apreendido o passaporte. Então eu vou ler para vocês aqui dois trechos do que o relator do habeas corpus disse, só para vocês verem a importância desses meios indiretos de cobrança. Abre aspas, importante referir que, compulsando os autos da ação principal, verifico que todas as tentativas de execução contra a empresa demandada e seus sócios, ora pacientes, resultaram infrutíferas, não havendo sequer garantia de execução até o momento. E continua, abre aspas, ora, como referido, dados os elementos que permeiam a lide principal e os fatos demonstrados pelos termos da petição inicial, tenho que a suspensão dos passaportes dos pacientes tem o potencial de assegurar o cumprimento da obrigação gerada na ação trabalhista, a qual os executados vêm se furtando há tempos, sem apresentar solução definitiva, embora reste claro que detenham meios patrimoniais para tanto. Vejam, portanto, que o próprio desembargador, quando analisou o habeas corpus do casal, ele deixou muito claro que o casal estava se abstendo de cumprir a obrigação, mesmo tendo meios para tanto. Inclusive, a própria viagem ao exterior é um signo presuntivo da possibilidade de pagamento da obrigação perante a reclamante. Então, todas essas questões, vejam que de fato a exequente, aquela que tem o direito ao crédito, não colocou dinheiro no bolso, mas a dor de cabeça criada é tão grande que fatalmente vai ocasionar aí a busca por uma solução dessa lide, para que não ocorram fatos como esse novamente. Então, todas essas medidas atípicas, elas têm o objetivo claro de criar obstáculos para que o devedor cumpra a sua obrigação. Então, o vídeo de hoje tem esse objetivo de apresentar a todos que nos acompanham aqui que se você tem algum valor a receber, seja enquanto pessoa física, em pessoa jurídica ou enquanto profissional da área, você pode se utilizar desses meios indiretos ou coercitivos de cobrança, fazendo com que você consiga acessar ao crédito, ainda que de forma indireta, resolvendo aquela lide. E se você é devedor, tome cuidado para que não seja você amanhã o próximo a ser atingido por uma situação como essa. Então esse foi o vídeo de hoje, ficamos aqui à disposição para outras dúvidas.